Bem, pessoal, vamos lá? Então, com muita alegria, nós continuamos o nosso curso de Fundamentos de Gestão Pública, a nossa disciplina, e teremos agora a última aula, né? E nessa última aula eu quero atualizar vocês um pouco sobre alguns instrumentos de gestão, alguns modelos de gestão, né? Que contemplam justamente esse modus, né? De gestão por resultados, tá bom? Então, nessa nossa última aula, nós vamos estudar, né, as funções da administração. Vamos conversar um pouco sobre os princípios constitucionais. Né? Vamos falar sobre risco, a importância da análise de risco na gestão pública, principalmente nesse novo modelo de gestão. Vamos falar sobre gestão de processos e mapeamento de processos, tá bom? Todas essas ferramentas que eu falei aqui para vocês, risco, gestão de processo, mapeamento de processo, são ferramentas que hoje o modelo de gestão atual tem se utilizado muito, né, na busca justamente por resultados, tá bom? Então, por essa ser a nossa última aula, o conteúdo é bem leve. Eu não tenho pretensão de, como eu falei aqui para vocês, encher vocês de conceitos, né? Então, a minha finalidade é atualizar vocês nos novos instrumentos que compõem essa nova forma de fazer gestão pública, certo? Então, gente, eu queria começar essa aula falando sobre as funções da administração. E aí a gente pode, de modo muito tranquilo e muito claro, perceber como essas funções da administração, elas contemplam tranquilamente a função, o papel do administrador público, o papel da gestão pública, né? Então, praticamente é planejar, tudo começa no planejamento, planejar os objetivos e a estratégia, né, a ser alcançada, organizar como e o que nós vamos fazer e quem fará o que para atingir esses objetivos e estratégias, né? E também quem vai coordenar isso, quem vai dirigir toda essa equipe, né? E a questão também do controle, essa parte do monitoramento, né, do desempenho, essa parte do monitoramento dos resultados, o feedback que a gente busca ter por aquilo que foi produzido, também faz parte do processo de administração e justamente do processo, de modo particular, de gestão da administração da coisa pública, não é verdade? Então, eu quero pormenorizar com vocês cada um dessas funções. Né? Então, a questão primeira do planejamento. Né? Então, a gente sabe que na administração pública, né, partindo da premissa que tudo é feito para atender às necessidades da população, o planejamento, nada mais que nada menos, é um instrumento importantíssimo e super necessário para se alcançar um objetivo. Né? Então, como geralmente a maioria dos objetivos institucionais, organizacionais da gestão pública, eles são, digamos assim, subjetivos, na verdade, eles não são objetivos que gerem lucro, mas sim bem-estar, a gente pode falar que o planejamento dentro da gestão pública é a definição de metas, a definição de objetivos, né? E a definição dos recursos que irão possibilitar, né, justamente a ação, não é verdade? Então, o planejamento passa pela definição de metas, definição de objetivos, da utilização dos recursos, né, a identificação dos desvios, das distorções, a proposição de correção destes desvios, né, e tudo isso deve acontecer em um tempo exequível, em um tempo hábil, para que quanto menor for o tempo, né, mais ágil serão os resultados. Né? Nós teremos uma maior eficiência, nós teremos uma maior eficácia na obtenção dos resultados. Então, o planejamento ele é um instrumento muito, digamos assim, importante para a gestão, porque ele possibilita que a gestão tome decisões céleres, sem comprometer a qualidade da decisão e da ação que é tomada. Isso é muito importante. Né? Então, dentro da gestão pública, o planejamento é considerado a principal função da administração. Né? Tanto que ele está presente em toda a legislação que rege a questão da gestão pública, né? De modo particular,
na Lei 101, né? Que é uma lei bem comentada. Então, essa lei complementar 101/2000, né? Ela estabelece as leis justamente que regulamentam o planejamento, que regulamentam o orçamento, frente à importância e à relevância do planejamento, né? E dos gastos públicos e a limitação dos orçamentos, é que existe justamente, né, um artigo específico para as ações de planejamento federal, estadual e municipal. E aí os instrumentos que gerem a questão do planejamento, que gerem a questão do orçamento, como nós já sabemos, não tem nenhuma novidade, é o plano plurianual, é a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Todos esses dispositivos e instrumentos de planejamento do governo nós já conhecemos, não tem nenhuma novidade, não tem nada aqui que possa nos, digamos assim, espantar, né? Algo que seja sobrenatural. Então, a questão do planejamento se faz também oportuno destacar que, além da União, né, dos estados, distritos federais e municípios, né, eles precisam ter seus próprios instrumentos de planejamento. Né? Então, não é só a União que deve ter seus atos de planejamento bem organizados. Os estados, o Distrito Federal e os municípios também têm seus planos plurianuais, têm suas leis, né, diretrizes orçamentárias e sua lei orçamentária. Então, de um modo bem tranquilo, né, só para a gente atualizar os nossos conceitos e instrumentos a nível de planejamento público, o que é o plano plurianual? Né? É um instrumento de planejamento do governo, justamente, como nós estamos falando aqui, que estabelece de forma regionalizada. Né? De acordo com as regiões, o governo busca estabelecer ações, diretrizes, metas, objetivos, né? Para justamente as despesas de capital e outras despesas que delas vêm a ocorrer. Tá bom? Então, outro elemento intrínseco do planejamento é a lei de diretrizes orçamentárias. Né? Esse é um instrumento que orienta a LOA, na verdade, e que ele dispõe sobre as alterações na legislação tributária. Então, essa LOA, ela simplesmente é um instrumento que expressa a alocação de recursos públicos, né? Isso dentro de um período de um ano. Como o planejamento, ele geralmente ele ocorre há 4 anos, né? A LOA ela fragmenta esse planejamento, né? De modo anual, para justamente você ter um maior controle dos gastos públicos. Tranquilo? Então, a finalidade da LOA é justamente isso, é a concretização dos objetivos e metas ano a ano. Porque se a gente fosse planejar em 4 anos e deixasse isso solto, se o planejamento não fosse revisto anualmente, ajustado anualmente, a tendência é que as distorções poderiam acontecer, até mesmo porque a conjuntura ela não é estática. Né? A conjuntura é dinâmica, as variáveis sempre estão mudando e com ela o cenário nacional. Tranquilo? Então, a LOA ela concretiza, né, os objetivos e metas que estão estabelecidos lá no plano plurianual. Só que essa concretização ela é mapeada, ela é executada ano a ano, etapa por etapa. Tá joia? Então, dentro do outro instrumento que existe da administração pública é a organização, né? Dentro das diversas instituições, dentro das diversas organizações públicas, né? Nós podemos dizer que a organização é um processo de designar tarefas, não é verdade? É um processo de alocar recursos, é um processo de organizar, coordenar atividades. Então, essa organização, ela parte não só pela questão de você designar tarefas, mas também pela capacidade de você gerenciar, alocar todos os recursos disponíveis que você tem. O modus operandi de como você vai distribuir os recursos que você tem.
Então a organização, ela trata da preparação dos processos, né? A fim de se alcançar os resultados esperados. Sem a organização, sem um mapeamento dos processos de um modo bem definido, podem haver conflitos de interesse, podem haver sobreposições, né, de atos públicos. E essas sobreposições, elas podem, além de tornar o processo decisório lento, essas sobreposições, elas podem onerar ainda mais a ação pública, né? O produto final público, né? O resultado público. Então, outro instrumento também muito importante, nós já comentamos aqui sobre a administração pública, é a direção, né? Então, hoje está muito em voga a questão do líder, né? Daquele gestor que é capaz de congregar, aquele gestor que por si só não quer ser o salvador da pátria, né? Hoje, a capacidade de um gestor de conduzir as pessoas de acordo com um plano estratégico organizacional, né? Na busca por alcançar e realizar os objetivos e metas, né? Essa condução, o modus operandi, é que determina a qualidade do gestor. Então, a capacidade de liderar, a capacidade de direcionar, justamente é uma função que fomenta a tomada de decisão, né? E esse processo de tomada de decisão é ele que é importantíssimo para a resolução, né, dos problemas, né? Essa tomada de decisão, esse olhar decisório, esse olhar de liderança, essa capacidade de congregar a equipe, essa capacidade empreendedora, justamente, é ela que traz para o gestor a habilidade de gerar resultado, né? Então, esses são praticamente os elementos que fazem parte da administração pública e nós fechamos esses elementos com o controle, na verdade. Não basta apenas que uma ação pública seja planejada, na verdade, porque dentro, por mais que haja um planejamento, no transcorrer normal da execução, sempre vão haver distorções, porque o cenário sempre vai estar mudando e as variáveis, por mais que elas busquem ser e estar ajustadas, sempre há de haver ou pode haver alguma distorção, algum desencaixe, alguma mudança. Então, esse controle ele se faz necessário que aconteça diariamente, né? E durante o planejamento isso acontece em um modo macro, né? Através da Lua, como nós falamos. Mas nas organizações, esse controle serve principalmente para mitigar riscos, né? A gente vai ver mais na frente lá. Então, o controle, ele justamente não só corrige, mas como previne distorções, discrepâncias que venham a justamente onerar o resultado final. Tá bom? Então, partindo desses princípios que a gente falou de administração, eu adentro agora numa breve revisão sobre os princípios constitucionais que todos nós já conhecemos, né? Então, basicamente, a gestão pública ela é pautada por princípios constitucionais, não é verdade? A gente sabe que os atos da administração pública eles só podem acontecer dentro da legalidade, dentro daquilo que está expressamente na lei. E justamente é esse o primeiro princípio que nós vamos falar, que é o princípio da legalidade, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Então, dentro dos atos da gestão pública, o princípio da legalidade, o princípio de agir conforme a lei, ele é a premissa básica. Nenhum servidor público pode agir senão dentro da lei. Tudo que não está escrito na lei, tudo que não está descrito na lei, não é permitido ao servidor público fazer. Dentro deste contexto também nós temos o princípio da impessoalidade,
Justamente esse princípio da impessoalidade, ele rege que todos os atos da administração pública têm como finalidade o interesse coletivo e não o interesse particular. Tranquilo? É um princípio simples e é o objetivo, digamos assim, mater, né, da gestão pública, que é justamente atingir, alcançar, produzir bens, serviços, produzir resultados que atendam o interesse comum. Tá joia? Então, legalidade, impessoalidade e vamos falar da moralidade. Né? Além de seguir expressamente aquilo que a lei determina, né, o agente público ele deve pautar a sua conduta moral, separando justamente aquilo que é bem do mal, aquilo que é legal do ilegal, aquilo que é justo e injusto, ou seja, aquilo que convém ou não, né? Porque além de ser honesto, justamente o servidor público ele tem que ter esse bom senso de agir dentro da legalidade, dentro da, digamos, da justa justeza, né? Daquilo que não é só daquilo que está expresso na lei, mas daquilo que é conveniente, daquilo que é moral, daquilo que realmente é justo. Não é verdade? Não basta estar na lei, não é só isso, né? Mas aquele ato administrativo, por mais legal que ele seja, ele tem que ser um ato moral. Temos que observar o princípio da conveniência. Não é? Por exemplo, seria legal, digamos assim, um servidor público de alta patente, por exemplo, ter não sei, um 17º salário, um 16º salário, 14º. Se tiver na lei, é legal. Mas por ser legal, é moral? Você me entende? É nessa questão que a gente está falando. Nem tudo que é legal é moral. Tá certo? A gente tem que ter muito cuidado nisso daí. Porque às vezes existem os excessos, né? Por parte dos entes públicos, por parte do governo. E esses excessos eles têm que ser corrigidos, na verdade. Não é porque só está expresso numa lei que aquilo que está na lei obrigatoriamente tem que ser moral, tá? Tem que ser justo, tem que ser conveniente. Então, outro princípio constitucional que rege os atos da gestão pública é o princípio da publicidade, não é verdade? A transparência dos atos públicos, né? A questão da prestação de contas do erário público, daquilo que da gestão da coisa pública. Esse princípio da publicidade ele vem trazer, ele vem fortalecer o elo de comunicação entre os atos da gestão e a sociedade. Então, esse princípio da publicidade, justamente com o princípio da transparência, eles vêm trazendo essa capacidade de atuação da sociedade junto às decisões da administração pública, junto à gestão da coisa pública. Mas como a gente vem falando aqui, eu espero que vocês não esqueçam disso, o princípio da publicidade e da transparência, por assim dizer, né, não perpassa apenas pela divulgação de dados, pela divulgação de informações, pela divulgação de números. Não, gente, tá bom? Esse princípio vai além, né? Não é só mostrar as informações, mas diluir essas informações, interpretar essas informações, de modo que todos tenham um acesso claro da informação que ali é prestada. Né? Não adianta você botar um balanço patrimonial de uma instituição no site da organização se ele não for esmiuçado, se ele não houver um passo a passo que ajude o leitor a entender o que é cada coisa. Né? Então, esse princípio da publicidade, da transparência, ele deve vir sempre acompanhado daquilo que é moral, né? Como nós falamos aqui. Né? É legal transferir, você publicizar
os gastos públicos é legal. É uma obrigação? É uma obrigação. Mas como está sendo feito? É conveniente? É moral? Não é verdade? Conveniente nem sempre. Né? Moral também não. Porque muitas vezes, e em sua grande maioria, a forma como se é publicizado os atos públicos, ele é quase que, digamos assim, intraduzível, né? É difícil de se interpretar. Tranquilo? E nós fechamos os princípios constitucionais com o princípio da eficiência. Né? Então, nesse princípio, ele rege que o gestor público deve realizar suas atribuições em tempo ágil, na verdade, com perfeição. Então, não é porque vai haver um decréscimo da burocracia que os atos da gestão pública eles não podem ser agilizados e a agilidade fazer com que se perca o planejamento, fazer com que a execução seja errada, fazer com que o monitoramento seja errado. Né? Não, não é bem isso. Então, a administração pública ela busca a eficiência. A administração pública ela busca realizar suas obrigações com agilidade, com perfeição, né? Minimizando custos, no menor tempo possível, obtendo os melhores resultados possíveis, com qualidade, né? Capaz de gerar, de agregar valor, de atender à necessidade. Então, quando a gestão pública, ela consegue realizar suas atividades com maestria, com agilidade, com perfeição, com primazia, com os custos, né, cada vez mais reduzidos, né, alcançando os resultados propostos, isso, né, isso gera qualidade, isso gera bem-estar e, com certeza, gera uma melhor relação entre a sociedade civil e o Estado. Tá joia? Então, temos dois outros princípios constitucionais, que são chamados superprincípios, que eu deixei aqui, né, para a gente ter uma ideia, que é justamente o princípio da supremacia do interesse público, sendo que prevalece nas relações entre o Estado e a sociedade é o interesse público. Ele sempre vai prevalecer. É o que representa a necessidade coletiva. Né? E o princípio da indisponibilidade do interesse público, não é verdade? Aquilo que é público não está disponível para o particular. Aquilo é exclusivo de uso da sociedade. São dois princípios que vêm garantir justamente a solidez dos atos da gestão pública. Não tem nada de novidade sobre isso. Né? Então, depois que nós falamos dos princípios, pessoal, eu vou trazer aqui alguns elementos de gestão, dessa gestão moderna, nos quais hoje eles são bastante implementados, não é verdade? Então, o primeiro deles que eu quero falar para vocês é o conceito de risco. Né? Hoje, a nível de gestão, dentro desse novo formato de gestão, o conceito de risco é um conceito que vem sendo amplamente divulgado e amplamente trabalhado. Né? Então, vamos lá, o que é o risco? O risco é a possibilidade de ocorrência de um evento, né, que esse evento venha a ocorrer, e aí, ocorrendo esse evento, ele traz um impacto no alcance dos objetivos. Né? Então, o risco ele é medido em termos de impacto e de probabilidade. Então, como ele é um evento, existe a probabilidade de aquele risco acontecer, daquele evento acontecer ou não. Por exemplo, vamos abrir as escolas em meio a uma pandemia. Existe risco, existe impacto. Qual é o risco? Existe o risco, por exemplo, em que muitos alunos fiquem doentes em meio a uma pandemia, se voltar à aula. Qual o impacto que isso vai ter no cumprimento dos objetivos? O impacto alto, baixo, médio? Claro que vai ser um impacto alto, não é verdade? Se uma instituição de ensino tem como meta promover, né, educação de qualidade, pesquisa, atividade de extensão para a sociedade, a partir do momento que nós temos um cenário de risco, um cenário de epidemia, você trazer os alunos para um ambiente confinado,
na verdade, para um ambiente de aglomeração, a probabilidade de que você fomente a doença é muito grande. Então, quando nós estudamos os riscos, né, que nós chamamos de gestão de risco, justamente é um processo permanente de monitoramento que é feito pela administração. E aí esse processo de monitoramento da gestão de risco, ele busca justamente identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização. Por isso que a gestão de riscos ela é extremamente importante para o alcance dos objetivos da instituição, não é verdade? Porque quando você tem uma rotina diária de monitorar, de identificar, de acompanhar, de avaliar potenciais possíveis eventos, né, que possam acontecer, você cria ali uma série de estratégias para mitigar as possíveis ocorrências. Né? E aí, quando você tem um plano de mitigação de ocorrências, de mitigação de riscos, consequentemente, os impactos vão ser bem menores para a instituição. E aí o risco de desvio e distorção para o alcance dos objetivos ele é minimizado. E isso é muito importante, pessoal. Tá joia? Então, vamos mais? Além da gestão de risco, nós temos a gestão de processos. Pessoal, nós estávamos falando aqui da questão de processo, né? Da questão processual. O mapeamento de processos é um rito de extrema importância para qualquer organização pública, porque o mapeamento de processos ele dá uma liberdade para o agente público realizar qualquer ação. E o que seria um mapeamento de processos? O que seria uma gestão de processos? O mapeamento de processos é nada mais nada menos que os inputs e os outputs, né? Dentro das tarefas que cada um faz, você descrever, você mapear o passo a passo, de modo que aquilo seja institucionalizado e que todos aqueles que fazem aquela mesma atividade devam fazer o mesmo processo, o mesmo rito. Então, quando nós conseguimos uma uniformidade das ações, nós evitamos erros, nós evitamos desperdícios, nós agilizamos os processos, nós melhoramos os resultados também. Né? Então, a gestão de processos ela consiste num conjunto de atividades que ocorre dentro de uma organização, seja ela pública e privada. Então, esse conjunto de atividades estão envolvidos diretamente com os objetivos da instituição, com o cumprimento das metas e da missão. Né? Então, é muito difícil uma instituição ou uma organização pública que não tem seus processos mapeados alcançar eficiência, ter efetividade, ter qualidade, né? Diminuir seus custos, porque a gestão de processos ela permite compreender o passo a passo, né? Como as coisas são feitas na organização. E aí quando você tem os processos mapeados, estes processos eles trazem, eles colocam à tona os problemas, os gargalos e as ineficiências. E aí facilmente a gente consegue criar estratégias para minimizar esses gargalos. E aí a gente torna os processos cada vez mais enxutos, mais céleres, né? Digamos assim, mais baratos, por assim dizer. Então, pasmem, tem muitas instituições que não têm seus processos mapeados. Isso é muito complicado, porque quando você não tem seus processos mapeados, a tendência é que haja uma série de atos públicos, digamos assim, falhos, na verdade. Então, isso acontece muito, por exemplo, nos processos licitatórios, no departamento de compras e licitação de contratos. Né? Embora nós tenhamos vários, digamos assim, vou falar isso na educação aqui em Pernambuco,
embora nós sejamos um instituto só, existem vários campi, né? E se nós não uniformizarmos as compras, os processos de licitação, cada campus, dentro da sua autonomia, vai querer fazer de um jeito. E aí a probabilidade, o risco que algo saia errado é muito grande. Então, a partir do momento que cada um quer fazer esse processo de compra e licitação do seu modo, quando não há uma padronização, a probabilidade, o risco de algum erro é muito grande. Quando você consegue harmonizar, quando você consegue criar um checklist, quando você tem o seu passo a passo monitorado, a probabilidade que os erros aconteçam existe, mas vão ser bem menores. Tá bom? Então a gestão de processos ela é muito importante porque ela consegue gerar resultado em um tempo hábil. Né? Então está aqui quais são as vantagens da gestão de processos. Primeiro, ela consegue eliminar aquelas atividades que são redundantes, aquelas atividades irrelevantes, aquelas atividades que giram entre si mesmo, na verdade. Outra vantagem é a gestão de processos, ela faz com que se utilize de modo cada vez mais eficiente os recursos que tem, porque quando você já sabe para onde ir, você consegue automatizar, você consegue acelerar as ações, você consegue envolver menos homem hora para aquela ação, então você consegue minimizar os custos. Né? Outra vantagem da gestão de processos é a prevenção e soluções de problemas. Se nós temos mapeados os nossos atos, nós conseguimos, dentro daquele layout, prever possíveis distorções e aí, consequentemente, já propor soluções antes que aqueles problemas aconteçam. Paralelo a isso, outra vantagem da gestão de processos é a melhoria da qualidade. Não tem como ser diferente, gente. Se a gente consegue, dentro do processo de gestão de processos, minimizar erros de modo preventivo, propor soluções de modo preventivo, alocar de um modo positivo, de um modo eficiente os recursos que a gente tem, com certeza haverá uma melhoria na qualidade do resultado. Né? Outra vantagem do processo, da gestão de processo, é justamente o aumento da satisfação do cidadão e do colaborador. A partir do momento que você consegue fazer com que os atos da gestão eles sejam céleres, eles consigam produzir resultados com qualidade e com volume, com primazia, esses resultados produzidos eles tendem a justamente mitigar as contingências e as necessidades que a própria população passa. Por isso que é importante a gestão de processos, a gestão de riscos para a administração pública. Tranquilo? E aí, dentro da gestão de processos, nós temos o mapeamento dos processos. Né? Então, o que vem a ser esse mapeamento de processos? O mapeamento de processo nada mais nada menos que é a forma de gestão e organização das atividades em um processo. Né? Por exemplo, isso é muito claro para a gente quando eu falar da minha seara, da área que eu trabalho. Né? Então, quando vamos começar um processo licitatório, né? Como é que esse processo licitatório se dá? Como é que ele começa? Quem é que requisita? Como se é requisitado aquele produto? Quem vão dar as referências? Na verdade, mapa de preço tem ou não tem? Né? Existe carona, existem outros pregões. Então, é muito claro e facilita muito quando nós temos aquilo que nós chamamos de checklist. Né? O checklist ele justamente é uma ferramenta que ajuda o agente público a agir de modo mais rápido e essa rapidez ela traz consigo eficiência, né? Ela consegue minimizar erros. Então, mapear processos é justamente você organizar as atividades que são executadas dentro de um processo de compras,
quais são as atividades, né? Um processo de contratação, quais são as atividades? Um processo de terceirização, quais são as atividades que são feitas para se contratar uma empresa terceirizada, né? Então, existe toda essa gama de atividades que, quando mapeadas, na verdade, por isso que não é mapeamento de processos, ela tem por finalidade melhorar a circulação, melhorar a comunicação, melhorar a implantação dos processos, de novos processos, da reestruturação e reformulação de novas atividades, buscando justamente melhorar a qualidade dos resultados. Isso é importantíssimo. Outro ponto muito importante para esse novo modelo de gestão pública que nós estamos discutindo e finalizando daqui a pouco, né, o mapeamento de processos, ele consegue auxiliar a organização a enxergar claramente os pontos fortes e os pontos fracos. Quando você consegue mapear desde o começo da atividade o que startou, o passo a passo daquela atividade até o processo final, quando você consegue desenhar, quando você consegue arquitetar, quando você consegue mapear cada passo que foi dado, fica mais fácil você detectar os pontos fortes e os pontos fracos, aqueles pontos que precisam ser evidenciados e aqueles pontos que precisam ser melhorados, né? E aí, quanto maior for o melhoramento dos processos, menor será a complexidade da operação. Se a complexidade na operação ela é menor, consequentemente, menor vai ser o tempo de execução para ela. Se o tempo de execução daquela atividade vai diminuir, então, consequentemente, os custos vão diminuir. Consequentemente, os gargalos vão diminuir. E aí nós conseguimos justamente ter uma tarefa, executar uma tarefa com baixo valor agregado, né? E com qualidade e eficiência. Então, notem que esse instrumento de mapeamento de processos, esse instrumento de mapeamento de riscos, né, são instrumentos que hoje auxiliam o gestor na tomada de decisão. E dentro desse novo modelo gerencial, esses instrumentos de mapeamento de processo, mapeamento de risco, eles são ferramentas imprescindíveis para a obtenção de resultados com primazia, de resultados de qualidade, de resultados capazes, sim, de atender às necessidades da população. Então, pessoal, eu acredito que aqui nós encerramos. Eu espero que eu tenha proporcionado para vocês informações e essas informações elas possam ser capazes de despertar em você o senso crítico sobre a gestão pública no Brasil. Eu trouxe para vocês algumas novas ferramentas desse novo modelo de gestão, esse novo modelo de gestão inovador, esse novo modelo de gestão de fora para dentro, né? Então, buscando resultados, buscando atender os anseios da população com um custo cada vez menor, sendo realizadas em um tempo cada vez menor, sem perder a qualidade, né? Então, é justamente isso, é esse o objetivo dessa nova gestão, né? Desse novo modelo de gestão pública. Um modelo que busca resultados, que busca primazia, que vem quebrar paradigmas, que vem quebrar modelos, que incorpora novas tecnologias, que incorpora novas técnicas, que incorpora um novo modo de pensar, que fomenta uma nova cultura institucional, uma nova cultura organizacional. Tranquilo? Então, para mim, poder estar com vocês nessas aulas foi uma alegria. Eu espero que a gente se encontre em outras disciplinas. Eu desejo a todos uma boa sorte na vida profissional. Contem sempre comigo. Eu estou sempre à disposição da Estratégia nessa parceria. E eu queria terminar essa nossa aula, esse nosso curso, trazendo para vocês essa reflexão que eu acho importantíssima e queria deixar registrada
para nós agora, nesse momento. Dentro desse nosso dia a dia contemporâneo, dentro desse nosso dia a dia corrido, em meio às crises e os desafios que nós enfrentamos todos os dias, desafios esses que nos fazem, que muitas vezes nos obrigam a sair da nossa zona de conforto, eu deixo essa máxima para mim e para você. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Então, se você quer algum resultado diferente em sua vida, seja você o agente da mudança da sua vida. Não espere que as coisas mudem se você não muda. Não espere chegar em um lugar diferente se você continua percorrendo o mesmo caminho. Quem sempre percorre o mesmo caminho chegará sempre no mesmo lugar. Um abraço a todos, boa sorte a todos e obrigado por essa oportunidade de estar mais uma vez junto com vocês. Forte abraço e até a próxima!